Hoje eu vou contar para vocês algumas situações tenebrosas, desastrosas e até quase que traumáticas pelas quais eu já passei na vida, euzinha, fazendo terapia. Então, segura comigo que você vai ver que tem relatos surpreendentes e talvez até fale para vocês algumas coisas a respeito dos meus pacientes, de terapeutas anteriores a mim, que eles me relataram quando chegaram aqui. Mas se você ainda não me conhece, já aproveita para me conhecer aqui. Tem um monte de vídeo muito legal sobre psicologia contemporânea, prática, dicas, orientações e tudo mais. Aqui toda terça e quinta no meu canal do YouTube. Eu sou Sheila Monchansky, eu sou psicóloga clínica e esportiva, então eu trabalho com alta performance há mais de 20 anos e também sou uma apaixonada por leitura. Então aqui você vai encontrar vídeos sobre psicologia e vídeos sobre leitura com um viés psicológico sobre essas leituras. Mas vamos lá, vamos falar sobre as experiências terríveis com terapia pelas quais eu já passei. Se você não sabe, durante a faculdade de psicologia, a gente precisa passar por psicoterapia para a gente poder olhar para dentro, para a gente poder se tratar, né? E ao mesmo tempo apresentar os relatórios para a faculdade de que a gente está em tratamento. Isso é muito importante. Por quê? Gente, muita gente vai fazer psicologia para se tratar. Não vai fazer psicologia porque quer trabalhar como psicólogo. O caminho mais fácil, mais barato, mais efetivo seria simplesmente fazer psicoterapia. Mas as pessoas não fazem isso, porque muitas vezes elas não admitem que elas têm problemas, que elas precisam olhar para dentro, que elas precisam se transformar. Então elas vão lá, prestam psicologia, pagam 5 anos de faculdade, lê muito, estuda muito, se lasca muito e sai depois de 5 anos não se conhecendo em quase nada. Lógico, o caminho foi errado. Então, o que é que se pede na faculdade? Que as pessoas vão para a psicoterapia, que elas olhem para dentro. Até porque você começa a ter um monte de matéria, e eu passei por isso. Você começa a ter um monte de matéria, você vai lendo e você vai falando: nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Teve época que eu falava: gente, eu sou um compêndio de psiquiatria, né? Então, tudo isso é falta de amadurecimento. A gente tem que olhar para dentro, tem que amadurecer e muitas vezes entender que sim, a gente tem pedacinhos daquilo, tendências daquilo, mas a gente não é necessariamente um compêndio de psiquiatria. Algumas pessoas até da minha turma eram, né? Eu quero entender que eu não era, mas enfim, a gente passa por fases difíceis, muitas vezes esse pedacinho viram sintomas maiores e às vezes fica até patológico, né? Mas de fato, eu me lembro que nas aulas de psicopatologia, em que a gente aprendia um pouco mais a fundo sobre as nossas tendências de funcionamento, eu listei várias. E aí eu fiquei um pouco preocupada, porque eu estava passando por uma transição muito forte na minha vida e fui atrás de terapia com professores renomados, profissionais renomados, e eu caí da cadeira. Vou contar para vocês umas dessas experiências. Mas enquanto isso, já aproveita e curte o vídeo e já vai comentando também se você foi estudante de psicologia ou se você já achou algum dia que você representava um compêndio de psiquiatria em pessoa. Bom, vamos lá. A primeira experiência desastrosa que eu tive foi com uma terapeuta que mais se interessava em saber da vida dos meus pais do que da minha. Por quê? Porque na época, a minha mãe é psicóloga junguiana, ela fazia uns cursos muito grandes, né? Aqueles encontros muito grandes, que reunia altas cabeças profissionais de São Paulo e do Brasil. E meu pai é médico, e meu pai também teve uma formação, né, em psicossomática, então ele também participava desses cursos, ele também estava dentro, e eram cursos muito populosos, eram muito famosos, então mais ela se interessava em saber da vida dos meus pais do que de mim. Então foi um desastre, porque demorou para minha ficha cair, eu entender o game, e foi muito frustrante, porque era uma profissional bastante renomada, mas ela estava mais curiosa em saber do, dos meus pais do que de mim. Então, declinei, tive que finalizar aquele processo, passei alguns meses ainda elaborando aquela frustração e parti para uma próxima etapa. Vamos para a próxima etapa. Passei por processos extraordinários,
né, também com outros profissionais. Coincidentemente, depois daquela experiência desastrosa, eu fui passar por uma outra experiência que foi muito engrandecedora para mim. Assim, lembro com muito carinho dessa profissional, porque, assim, além dela me acompanhar por 2 anos e meio, ela me ensinou muita coisa sobre o meu funcionamento e ela me ensinou muita coisa sobre postura profissional. Eu me lembro, a primeira vez que eu entrei na sala dela, era uma sala completamente informal, totalmente diferente do que eu já tinha conhecido. E nesta época da faculdade, eu era extremamente Caxias, né? Fala, Caxias. Então, o que acontece? Sentava naquelas primeiras fileiras, a gente era em 10 amigas, 5 para cá, 5 para lá, as que mais estudavam, as que mais se dedicavam, né? E então, assim, tudo era para mim muito quadradinho. E a hora que eu entrei na sala dela e vi um monte de almofada em cima de um tapete. Não tinha sofá, não tinha abajur, não tinha uma estrutura toda formal que a gente conhecia. Ela sentou numa cadeira tipo essa, assim, ó. Só que a dela era aquela cadeira de diretor. E ela virava para um lado para o outro com uma xicrinha de cappuccino. Eu falava, gente do céu, mas ficar tomando cappuccino no meio do atendimento, ela não vai prestar atenção em mim, ela não vai anotar nada, né? Mais uma experiência desastrosa. Quando foi a minha surpresa de que eu vi que era justamente naquele campo relaxado, né, com certo relaxamento, que ela ia performar no mais alto nível. Foi absolutamente surpreendente e foi uma coisa tão reparadora para minha alma, porque eu estava me sentindo tão frustrada com aquela experiência anterior, que ela conseguiu botar um curativo sem ela saber, mas ela conseguiu botar um curativo no meu coração e reacendeu de novo aquela luzinha de falar, nossa, eu quero ser essa profissional. Não sei como eu vou fazer, porque eu sou um pouco mais quadrada, mas eu quero ser aquela profissional. E assim foram 2 anos e meio de um trabalho muito bacana, muito engrandecedor para a minha vida. E eu trago aqui no coração boas recordações sobre ela. Não vou citar nomes, mas ela sabe quem é. Se ela estiver me assistindo, ela vai saber quem é. Depois dela, a gente vai passando por outros profissionais para também descobrir outros estilos de psicoterapia. E tinha um professor, né, muito famoso, que era um ídolo para mim. E na época eu não podia financeiramente fazer terapia com ele, então eu fui tendo meio que esperando um momento em que eu poderia bancar isso na minha vida. E esse tempo demorou demais. Eu perdi esse timing. Porque quando eu consegui chegar, ele já estava velhinho demais. Então ele não me acompanhava muito. Às vezes ele até dormia. Não que eu fiquei pensando, será que eu entedio ele, né? Será que eu faço ele dormir? É a minha voz, é o assunto que é chato, né? Mas não. Depois trocando com outras pessoas também me relataram que a luzinha dele já estava apagando. Então, assim, foi bastante frustrante. Eu deveria ter ido antes. Mas faz parte da vida. E aí eu quero contar agora de uma última situação absolutamente horrorosa que aconteceu comigo. E depois eu vou dizer para vocês onde é que eu quero chegar com essa conclusão. Então fica aqui que vale a pena. É de chorar também? É, mas vale a pena. Ter um final feliz e maduro, bem no finalzinho. Uma terapeuta que eu procurei numa fase difícil da minha vida, mas agora adulta. Isso que eu estava falando para vocês era bem lá atrás, né? Agora, coisa de 10, 15 anos atrás, mais adulta. Uma profissional também muito renomada. E ela tinha um costume de deixar a chave do consultório dela, tinha um portãozinho lateral, assim, que você entrava, e ela deixava a chave. Ela dava uma chave para cada paciente para entrar, chavear lá o portão, entrar na sala de espera, ficar aguardando e tudo mais. Bom, ela era uma profissional muito distanciada, né? Então, nem cumprimentava, tudo bem, tal, boa tarde, bom dia, beleza, tranquilo, cada um tem o seu estilo, né? Numa abordagem também mais distanciada. Mas eu sou curiosa, eu queria passar por tudo que eu podia para eu poder internalizar o máximo de aprendizado. E aí o que aconteceu?
ela não se posicionava. Ela não intervia mesmo, era da técnica dela. E o que acontece é que tinha uma angústia que estava me assolando e a gente não conseguia trocar, porque ela não se posicionava. Então, um belo dia, falei 10 anos atrás, mas realmente eu menti, porque estou fazendo as contas aqui na minha cabeça. Isso não. Isso foi. Isso foi bem mais. Isso faz acho que uns 18 anos, mais ou menos, tá? Então, só refazendo aí a minha fala. E aí, um belo dia eu tava num lugar, encontrei com uma das minhas melhores amigas de infância, ela olhou pra minha cara e falou: fala. Eu falei: fala o quê? O que tá te angustiando? Eu falei: gente do céu, tá estampado, né? Eu falei: eu tô angustiada com essa situação, assim e tal. Ela olhou pra minha cara e falou: mas isso é normal, você tá viva? Eu falei: mas como assim normal? Tô falando que eu tô angustiada, não tá me fazendo muito bem. Não é muito normal. Não, é normal sim, você tá viva. Todo ser vivo angustia. Eu falei: nossa, você tirou esse diploma quando? Né? Porque ela tava assim, elucidando aquela questão pra mim como se ela fosse terapeuta. E eu falei: gente, que legal esse olhar, né? E ela falou: não, que bom, tô feliz de ver você viva, de você estar angustiada com isso, né? De estar te mobilizando, então que maravilha. E eu falei: interessante, né? Então eu tive um acolhimento, eu tive uma validação. Ela não me falou como solucionar aquela angústia, mas eu tive um colo para aquilo. Eu me senti menos ET, né? Ô, Sheila, mas você é profissional, mais de 20 anos, você, isso e aquilo, é bem sucedido, né? Gente, a gente é ser humano. A gente não alcança tudo. É por isso que a gente precisa de terapia para nos ajudar. Nós, profissionais, precisamos. Principalmente. Senão, o que eu estou fazendo com um bando de paciente aqui no consultório? Então, eu senti um acolhimento, uma despressurização interna tão grande, uma validação. Só que, ao mesmo tempo, eu olhei e falei: por que ela, minha terapeuta, não está fazendo isso? Quando eu mais precisava. Por que ela está sendo assim? E aí eu cheguei no consultório dela, na próxima sessão, segurando a chave na mão. Eu falei: dependendo do que ela se posicionar, a chave vai ficar na mesa. Eu falei: olha, eu passei por isso, e várias vezes eu toquei nesse assunto, e você não se posicionou, eu queria entender por quê. Ela falou: porque realmente o trabalho é que você chegue às suas conclusões, e você consiga dar a definição do que você precisa. Aí eu pus a chave na mesa. Pus a chave na mesa e falei: olha, tá aqui a sua chave, muito obrigada. Eu estou encerrando esse processo aqui, porque eu encontrei com uma das minhas melhores amigas na rua. De pronto ela olhou para mim, de pronto ela entendeu a minha angústia, de pronto ela me falou que isso era uma coisa absolutamente normal de qualquer ser humano e que ela estava feliz porque eu estava angustiando. Ela: nossa, então que bom que você chegou à sua conclusão. Eu falei: então, foi a minha melhor amiga de infância, não foi você. Muito obrigada, sua chave está aqui. Então, eu finalizei aquela situação. Porque para mim aquilo foi uma coisa quase que perversa. A pessoa estava vendo a paciente sofrer, a profissional estava vendo o paciente sofrer, não se posicionava e ainda. Então, assim, para mim isso é inaceitável. Então, sabe, gente, eu também passo por essas situações, eu também preciso de ajuda e eu também me frustrei, né? E por último, tem a última experiência. Essa foi um desastre. Meu avô estava finalizando o processo dele de vida. Para quem não sabe, meu avô era assim que vai ser, né? Um herói para mim, em todos os sentidos, pai do meu pai. E, e eu estava na terapia contando que naquela semana ele tinha caído e eu tinha conseguido segurar ele. E eu, na época eu treinava muito, eu estava muito fortalecida, eu tinha um corpo muito, muito estruturado. E eu tinha conseguido segurar o peso dele, ele era bem magrinho, mas vocês não sabem, quando uma pessoa cai e não consegue ter o tônus, o peso é quase que o dobro. E eu estava explicando que eu tinha segurado ele nessa queda e tinha absorvido no meu corpo aquele impacto, né? E que aquilo tinha sido uma experiência extremamente difícil, angustiante, desafiadora e linda, porque no final das contas eu me emocionei, eu chorei e ele falou: querida, você está chorando? Eu falei: não, vou. Foi poeira, cisco no olho, porque eu não queria
que ele ficasse constrangido. Eu não queria trazer esse constrangimento para ele, da queda. E no final das contas, ele fez assim: uma rosa para você. E eu estava justamente contando essa parte para ela quando ela dormiu. Ela literalmente dormiu na minha frente. Boa cabeça. E ali o chão abriu. Porque a primeira coisa é que ela se ausentou daquele momento difícil. Ela não estava ali. E a segunda coisa é que ela mentiu. Porque eu chamei pelo nome, eu fiquei preocupada. Desculpe, eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu, eu apaguei. Mas eu estava vendo que ela estava com sono, né? E ela mentiu, descaradamente. Ela interrompeu a terapia, né? Ok. Eu perguntei se queria que chamasse algum familiar. Ela falou que não. E aí, depois de alguns dias, ela me ligou, falando que ela havia passado mal, X coisas, mas não colou pra mim. E eu interrompi o processo. Então, gente, eu tô, assim, super entendendo as dificuldades dos meus pacientes que chegam para mim e falam de experiências desastrosas, às vezes até de falta de ética e tudo mais, pelas quais eles passam com terapeutas anteriores. Então eu entendo as pessoas que têm medo de fazer terapia, eu entendo as pessoas que passaram por situações super traumáticas, super horrorosas, né? Porque aqui eu estou me expondo para vocês, eu estou abrindo para vocês situações pelas quais eu passei. Eu sou da área. Eu não escolho qualquer terapeuta. Então, mesmo assim, com todo o cuidado, todo o critério, passei por situações horrorosas, angustiantes, antiéticas e por aí vai. Então, eu entendo, quando o paciente senta aqui, ou mesmo online, e me fala, passei por experiências anteriores, ruins, nossa, eu fico muito, eu sinto na pele, eu às vezes até compartilho, falando, eu sei bem o que é isso, eu passei por isso. E eu tomo essa dor pra mim, porque eu não quero que ninguém mais passe por isso. Se estiver comigo, não vai passar mais por isso. Definitivamente. Se eu puder orientar, também não vai mais passar por isso. Então, se você não é meu paciente, se você ainda está me conhecendo agora, assim, sinto muito se você já passou por isso, não gostaria que você passasse. E se eu puder evitar, eu vou evitar que você passe. Acho que ficou uma dor conduzida agora para virar potência, né? É um pouco até do meu trabalho. Eu ajudo meus pacientes a conduzirem as dores para virar potências e competências na vida. Então eu queria contar um pouco para vocês sobre essas experiências e pedir para que vocês não desistam de buscar os seus processos terapêuticos, de buscar a transformação que vocês tanto anseiam, precisam, merecem, né? Se não comigo, com outros profissionais que estejam realmente capacitados. Tem vários outros vídeos falando sobre esse tema aqui, né? Você vai ter meu e-book também em breve para você poder ler sobre esse assunto. Então, foi um prazer te receber. Aos novos que estão chegando, é um prazer poder recebê-los. Aos que já estão me acompanhando, muito obrigada por estarem comigo aqui. Se ainda não assinaram, se inscrevam aqui no canal, curtem, comentem e aproveite para entrar também nas minhas outras redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo.